Então, irmãos, eu vou estar lendo aqui Ezequiel 44, né? Ezequiel 44, versículo 23. Deverão ensinar o meu povo a distinguir entre o sagrado e o profano, e lhes farão conhecer a diferença entre o puro e o impuro, ou seja, entre o limpo e o imundo. Esse tema que a irmã colocou por baixo aí, falando também sobre a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 7 e 8, se encaixa perfeitamente com esse versículo aqui. Por quê? Porque nós que estamos na era da igreja de Filadélfia, a qual a carta foi direcionada, essa carta ela foi direcionada para nós. Se encaixa perfeitamente com esse aqui. Por quê? Porque quem faz parte da igreja de Filadélfia já tirou fora tudo que é imundo, tudo que não é puro foi lançado fora. O fermento da Babilônia foi lançado fora. Nós não queremos nada disso, nós só queremos aquilo que é verdadeiro. Nós não queremos nada que venha com fermento, ou que seja falso, que não seja verdadeiro, que seja imundo. A igreja de Filadélfia lançou isso tudo fora. Por quê? Porque ela é a igreja fiel. A igreja de Filadélfia é a igreja que vai ser arrebatada. Então ela não pode carregar essas imundícias, ela não pode carregar esses ídolos, ela não pode invocar nome de ídolos pagãos. Tudo que é imundo tem que ser lançado fora. E foi isso que ela fez. É por isso que na igreja de Filadélfia, quando Yahshua ele aparece, ele já fala logo de cara: eu sou o santo, eu sou o puro. Tem um irmão que está com o microfone aberto, deixa eu gravar aqui, peraí. Senão dá ruído aqui. Tirar aqui. Aí. Então, irmãos, ele já aparece falando para ela: eu sou o santo e o verdadeiro, eu sou o puro e o verdadeiro. Por quê? Porque existe o imundo e existe o falso, como eu falei naqueles outros vídeos. E hoje nós vamos ver isso mais uma vez. Yahshua é o verdadeiro, Jesus é o imundo. E vamos ver outras questões aqui também. Então, o que acontece? A essa igreja, a igreja de Filadélfia, como a irmã falou no início, a ela foi aberta uma porta. Que porta foi aberta? Foi aberta a internet. Imagina se fosse para mim sair de Unaí e levar o nome Yahshua para o mundo inteiro, igual o apóstolo Shaul fez. Seria impossível hoje. Eu ia ter que correr 250 países aí para levar o nome Yahshua tudo novamente. Não, então o Yahweh ele é tremendo. Ele abriu uma porta, ele abriu a internet. Porque de uma vez só ele alcança o mundo inteiro. Nós estamos falando agora com irmãos que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, que estão na África, que estão no Paraguai, no Uruguai. Em todos os lugares a porta foi aberta. E o nome, ele tem chegado a todos esses lugares. O nome do Eterno e o nome do seu Filho. Então, para essa igreja, o Eterno colocou essa porta aberta, por quê? Porque ela conhece a palavra da verdade. E a palavra da verdade, ela tem que ser divulgada, ela tem que ser falada, ela conhece o nome verdadeiro. Então, esse texto aqui, ó, ele encaixa perfeitamente para quem está vivendo na era da igreja de Filadélfia. O Eterno, ele nos mostra que ele é luz, Satanás é treva. Ele nos mostra toda essa diferença. Ele nos mostra o joio e nos mostra o trigo. Ele nos mostra que ele é amor, Satanás é o mal. Tudo está dividido corretamente em duas questões. Tem o ímpio e tem o justo. Tem o bode e tem as ovelhas. Tem os filhos das trevas, tem os filhos da luz. Está tudo separadinho. O Eterno deixou tudo separado. Então, nós temos que aprender a separar outras questões que são mais difíceis de ser separado, porque tem questões que o inimigo misturou tanto, Satanás misturou tanto que hoje se tornou difícil para as pessoas que não têm discernimento espiritual separar. Elas não conseguem separar. Tem certas questões que elas não conseguem separar. Só que nesse texto aqui fala que o Eterno iria levantar homens que ia ajudar o seu povo a ter discernimento do que é santo e do que é imundo, do que é idolatria e do que não é idolatria. O Eterno iria levantar a pessoa no final dos tempos para poder mostrar para o seu povo o que é certo e o que é errado. Então, eu vou estar usando aqui alguns dicionários, alguns documentos, mostrando para os irmãos. Só que antes de eu chegar nessa questão, por exemplo, eu vou mostrar aqui, deixa eu entrar aqui, eu vou mostrar umas questões aqui. É aquilo que eu acabei de falar. É difícil da pessoa ter um entendimento se ele não ganhar a revelação do Eterno. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um documento aqui.
poderia me colocar... Parece que... Deixa eu ver aqui. Somente... Vai ter que voltar aí, irmão. Me colocar Irmão, como... abre sua tela. Você que está de rosto. Como é que é, irmã? Abrir a tela. Tela É que... cheia. Ah, sim, agora. Mas de qualquer forma, eu não estou como anfitrião, que não vai ter que colocar. Tá. Não está aqui, ok. Somente o anfitrião. Deixa eu ver aqui. Oh. Não. Agora deu. Agora deu. Eu preciso. Eu pedi para o irmão Alex voltar eu para mim abrir sua tela. Aí agora já Entendi. voltou você. Você vai Não, ser. beleza. Então abre você a tela. Tá. Aqui, irmãos, ó, vou Que eu pegar abri para a algumas menina questões. louvar e ficou nela. Tá. Aí, fechou. Olha, isso aqui é uma das questões que eu vou mostrar para os irmãos daqui a pouco, mas aí o que que acontece? E depois eu vou tentar fazer uma hora no computador, que eu acho que vai ser mais fácil no computador depois. Hoje nós vamos tentar dessa forma aqui. Porque é muito pequenininho, qualquer toquezinho que você der fora aqui na tela do celular, entra outra imagem e não é fácil de se ver. Por exemplo, irmãos, ó, essa tela aí que eu coloquei aí, ó. Quando a gente lê um versículo desse, ó, para muitas pessoas. Irmã Vânia, boa noite, desculpa. A irmã Clauvine está com a tela fixada, só está aparecendo a imagem dela, grande. Eu já avisei, me volta de rosto para me arrumar. Ela está escrito não abre a fixado. tela. Ela fixou a imagem dela. Ah, certo. Eu tenho que voltar o de rosto para tirar. Pode voltar, pode O irmão voltar. Alex tinha posto aí, de repente ele voltou, o irmão Wilson não deu tempo. Certo. Mas pode arrumar aí, vai ter Perdão, tempo. irmão. Agora ele voltou aí. Isso. Nossa, gente, perdão. Vamos deixar consertar aí. Foi muito rápido. Deixa assim, Alex, para me conseguir arrumar. Agora para voltar como anfitrião agora. Peraí, irmão, vou abrir você. Peraí, meu irmão, só um minutinho. Aí, eu vou tirar ela. Eu abri para ela fazer abertura e você entrou e já pediu para pôr de rosto. Eu não vi. Quando eu fui ver, beleza. Compartilhando já era. Removi ela, aí sim. Perdão, louvado seja. Quem vai conseguir aí, mas me avisa aqui. Deu certinho, irmã. Obrigada, tá certinho. Pode prosseguir, irmão Romilson. Tá, vou tentar entrar agora. Beleza, vou abrir aqui o documento, então. Só para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando, dessa questão de separar o santo do profano. Aqui. Quando nós lemos Gênesis, capítulo... É moderador. Os irmãos podem desligar o microfone para não dar ruído, irmãos. Quem tiver com o microfone ligado, desliga. Aqui, ó, Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Onde fala dos filhos de Adão e dos filhos de Caim. Só que quando a gente lê o texto dessa forma aí, a gente não consegue ver a diferença. Quando a gente lê no hebraico, por exemplo, aí a gente consegue ver que a palavra homem e a palavra ser humano, ela tem uma grande diferença. Os ímpios, por exemplo, eles nunca são chamados de... Os ímpios, por exemplo, eles nunca são chamados de ser humano. Mas já os servos do Eterno,
a eles o Eterno se refere como seres humanos. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Isso aqui eu acho que é. Aqui, ó. Eita, moderador. Calma, moderador. Segura a mão. Evangelista, seu microfone, por favor. Eu fechei aqui, não vai dar certo. Ainda não é essa passagem aqui que eu quero, não. São muitos. Aqui, deixa eu ver. Talvez seja esse aqui, deixa eu ver. Não. Eu não vou conseguir achar essa passagem, não. Mas eu vou explicando aqui, os irmãos vão entender o que eu estou falando, porque os irmãos que já acompanham o vídeo aí lembram do que eu estou falando. Deixa eu ver aqui. Então, só mais uma vez, que se eu não achar essa aqui, eu deixo para lá. É porque a letra é muito pequenininha, as passagens. Vou explicar, os irmãos vão entender. O que acontece? Quando você pega a Bíblia King James, igual no livro de Apocalipse, a gente lê lá assim: eu vi um semelhante ao filho do homem que estava de pé no meio dos candelabros. Eu vi um semelhante ao filho de homem. Na Bíblia King James aparece assim: eu vi um semelhante ao ser humano. Quando você lê Daniel, capítulo 7, versículo 3, fala: eu vi um que vinha sobre as nuvens semelhante ao filho de homem. Quando você pega a Bíblia King James, fala assim: eu vi um que vinha sobre as nuvens que era semelhante ao ser humano. Essa palavra ser humano, ela só se refere àqueles que nasceram de Adão com Eva. A palavra homem não. A palavra homem, ela se refere àqueles que nasceram de Eva com a serpente. Por isso que no livro de Gênesis fala que os filhos do Criador tiveram relações com as filhas dos homens. Aí por que está falando homem ali? Porque está se referindo à descendência de Caim, aqueles que nasceram da serpente com Eva. Então, isso é tremendo. Por isso que quando a gente chega no livro de Rodação, tentei achar aqui para mostrar para os irmãos e não consegui achar. Na Bíblia King James, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, fala assim: Yahshua é o mediador entre o Criador e o ser humano, na Bíblia King James. Na Bíblia Almeida, que é essa aqui que você tem na sua casa, fala: Yahshua é o mediador entre o Criador e os homens. Não é entre o Criador e os homens, é entre o Criador e o ser humano, entre os seres humanos. Porque ser humano é só aqueles que descendem de Adão com Eva. Então, Yahshua não é mediador entre o Criador e os ímpios, entre os homens da terra, não. Porque existe o ímpio e existe o justo. É isso que nós vamos fazer nesse estudo aqui, então. Separar tudo, tem que separar tudo. Tem o ímpio e tem o justo. Tem os que descendem de Adão com Eva e os que descendem de Eva com a serpente. Os que descendem de Eva com a serpente, eles são chamados de homens. E os que descendem de Adão com Eva, na maioria das vezes, eles são chamados de seres humanos. Então, Yahshua é o mediador entre o Criador e os seres humanos, entre o Criador e o ser humano. É assim que está na Bíblia King James. E aí, para traduzir mais correto, seria assim, ó: Yahshua, o ser humano. Yahshua, o homem, está na Bíblia Almeida, mas a tradução correta, então, tem que ser Yahshua, o ser humano. Porque Yahshua, em várias passagens, ele já é tratado como ser humano. Daniel viu um semelhante ao ser humano que vinha sobre as nuvens. Viu um semelhante ao ser humano que estava entre os 7 candelabros. Você está dando os irmãos entender. Então, a palavra ser humano, ela se refere aos filhos de Adão com Eva. A palavra homem, ela se refere aos filhos de Eva com a serpente. Os filhos de Adão, que são seres humanos, tiveram relações com as filhas dos homens, que eram as descendências de Caim, da serpente. Espero que até aqui os irmãos entenderem. Então, só para os irmãos verem o quanto é difícil separar
certas questões. Eles parecem com o trigo. Os ímpios parecem com os filhos do Criador, mas não é original. É algo falsificado. Foi falsificado por Satanás lá no Jardim do Éden. Então, Satanás, ele falsifica tudo. O Eterno tem os seus filhos que ele colocou na terra. O diabo veio e colocou os filhos dele. São os ímpios, aqueles que cortou a cabeça de 40 nenenzinhos lá de Israel lá, e levou lá para a faixa de Gaza. Aquilo é filho da serpente. Pegou lá os judeus, os menininhos judeus, os Yaldin lá, e cortou a cabeça dele, que ele é serpente. Está lá debaixo daqueles escombros, morrendo debaixo daqueles escombros. 99% ali é serpente debaixo daqueles escombros ali. Ó. É filho do diabo. Então, o que acontece? Não é fácil separar, por quê? Porque palavras foram mudadas e o inimigo fermentou tudo. Então, por isso que a palavra Adão significa ser humano. A palavra Adão significa ser humano, humanidade. Nem todos são seres humanos. Pelo contrário, somente os filhos de Adão com Eva são seres humanos. Então, Yahushua não é o mediador entre o Criador e os homens. Yahushua é o mediador entre o Criador e os seres humanos, entre os humanos, aqueles que descendem de Adão. Por isso que no livro de 1 Coríntios fala que Adão, o primeiro Adão e o último Adão, ou seja, o primeiro ser humano e o último ser humano. O primeiro ser humano foi feito do pó da terra. O último ser humano se tornou espírito que dá vida. O último ser humano é quem? Yahushua. Então agora, só dando uma pincelada aqui para os irmãos verem a diferença, que não é fácil distinguir. Então, o Eterno, aqui nesse versículo fala, que ele ia levantar homens para ensinar o seu povo a distinguir entre o que é sagrado e o que é profano, entre o que é puro e o que é impuro, entre o que é limpo e o que é imundo. Por exemplo, eu vou entrar na questão aqui. Por que eu tenho que entrar nessa questão? Porque nós sabemos que Jesus significa isto é um porco. Jesus vem, desde lá do grego, já significa porco. Passou para o latim, continuou significando porco. No latim, IE significa isto é. Zul significa porco. Basta você pesquisar os nossos vídeos aí, olhar os documentos que nós colocamos aí. Daqui a pouco eu vou colocar mais aí os irmãos vão entender. Então, o que acontece, irmãos? Essa questão de comer carne de porco, por exemplo. Eu vou trazer uma questão que não estou criando um dogma. Vou mostrar o lado aqui de um entendimento que eu tenho aqui. E aí, os irmãos oram ao Eterno, se os irmãos devem continuar comendo ou se devem parar de comer. Por que eu quero trazer essa questão? Porque os animais nas Escrituras, o Eterno usa eles como símbolos. Yahushua, por exemplo, ele é representado por um leão. Ele é o leão da tribo de Yahushua. Ele é representado também por um cordeiro. Por quê? Porque um cordeiro é um animal dócil, um animal manso. E ele não tem nada a ver com o porco. A comida dele é totalmente diferente. Ele não anda comendo lavagem, carniça, defunto, igual o porco come. O porco come de tudo. Então, Yahushua é representado por um cordeiro porque ele é manso. Ele é representado por um leão porque o leão é o rei da selva. O leão toma suas presas na marra. E Yahushua, então, quando ele vier, ele vai vir como leão. Então, o que acontece? O Eterno usa animais para representar coisas. E esses animais, então, têm significados também. Então, é tremendo, isso é questão tremenda. Então, o que acontece? O Eterno, quando ele foi separar o seu povo lá no Velho Testamento, os judeus, os Yaldins, ele traçou para eles animais que eles poderiam comer e animais que eles não poderiam comer. Por quê? Porque o Eterno quer que o seu povo se torne santo, puro, purificado. Não só no espírito, não só na alma, mas no corpo também. Então, a palavra santificar, por exemplo, se você pegar um dicionário desse aqui e olhar a palavra santificar, outro dicionário, santificar significa pessoa separada, consagrada, purificada. Isso é santificar. É se separar, é se consagrar, é se purificar. Santificar significa isso. Se separar, se consagrar, se purificar, ser uma pessoa limpa. Esse é o significado da palavra santificar. Aí eu tenho suas anotações aqui. A santificar significa estar purificado. E Yahushua, o que está escrito? Nós não lemos na Bíblia? Sede santos porque eu sou santo. Onde está isso? Levíticos 11, 45, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, Levítico 19, versículo 20. Então, o que acontece? O Eterno separou os animais ali e falou, ó, desses aqui você pode comer, desse aqui você não pode comer. E aí o Eterno falou assim, porque
vocês não vão comer desse aqui, porque eu sou santo, eu sou puro, e vocês também têm que ser puros. E esses animais impuros, esses animais imundos, contaminam o corpo de vocês. Então, vocês têm que fazer separação entre os animais. Então, essa questão, eu estou entrando aqui porque eu quero chegar lá no porco. Eu quero chegar no porco. Porque hoje nós sabemos que Jesus significa isto é porco. Sus, no latim, significa porco. E esse significa isto é. Então, o que acontece? Muitos vão dizer, não, tal não tem nada a ver. Mas só que se a gente aprofundar nessa questão, a gente vai ficar com o pé atrás. E aí vai ter pessoas que vão discordar, eu não estou direito de discordar. Então, por isso que eu estou falando, cada um vai orar ao Eterno e vai pedir ao Eterno, para o Eterno dar entendimento se ele deve continuar comendo esses animais ou não. Carne de porco, gavião, morcego, igual lá na China, com morcego, aí você vai decidir que você vai continuar comendo ou não. Então, o que acontece? No livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala assim, que o Eterno é aquele que nos santifica, espírito, alma e corpo. E que todo o nosso ser deve permanecer irrepreensível, santificado, puro, diante do Eterno. Mas não é só uma parte, porque o homem é constituído de 3 partes, espírito, alma e corpo. Então, essas 3 partes têm que ser consagradas ao Eterno, purificadas para o Eterno. E aí, no livro de Levítico, então, o Eterno traça uma lista de animais que não se pode comer. E uma lista daqueles que se pode comer. Lá tem vários, tem uma lista lá. Aí você vai virar e falar assim, Romilson, mas nós chegamos lá no livro de Marcos, capítulo 7, e Alcha vira e fala assim, eu nem vou ler os versículos tudo aqui, senão a live vai ficar muito grande, eu quero participar também hoje do Partido do Pão com os irmãos. Então, o que acontece? No livro de Marcos, capítulo 7, fala assim, não é o que entra na boca do homem, que entra dentro do homem, que contamina o homem. É o que sai do homem. Só que o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, esse versículo, esse capítulo se encontra no livro de Lucas? Não. Se encontra onde? Se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 11 e 18 também. Marcos 7, versículo 15 e diante, se eu não me engano. Lá ele fala, nada que entra no homem contamina o homem, porque entra e sai, vai para a força e pronto, acabou. Só que, meu irmão, eu não confio, porque não está escrito no livro de Lucas essa passagem. Então, eu não confio nesse texto. Lucas não falou nada disso. Quem falou foi Marcos e Mateus. E Marcos e Mateus, um livro foi escrito do outro. Se os irmãos pesquisarem, eles vão ver, vários estudiosos falam que um livro foi tirado do outro. Tudo que tem num, tem no outro. Mas nem tudo que tem em Mateus está no livro de Lucas. Nem tudo que tem em Marcos está no livro de Lucas. É tanto que aquela passagem fala que Alcha andou sobre o mar, não tem no livro de Lucas. Então, eu não acredito. Eu não vejo necessidade de Alcha andar sobre o mar para demonstrar nada para ninguém. Então, essa questão aí, o que acontece? Se torna uma contradição com o livro de Levítico. Aí você vai dizer, mas o Levítico, então, está no livro da lei. Só que a questão que eu falo que se torna contradição é porque Yahusha estava debaixo da lei. Yahusha não podia falar para os fariseus e dizer para os fariseus lá, ou para os judeus daquela época, os ialdins que estavam ouvindo ele, falar assim, nada que entra dentro do homem contamina o homem, nada que entra dentro do homem contamina. E Yahusha não podia falar isso. Por quê? Porque senão ele estaria pregando a palavra erroneamente. Ele era um pregador da lei. Yahusha era um pregador da lei. No livro de Gálatas fala que ele nasceu debaixo da lei e veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então ele nasceu debaixo da lei. Ele pregava a lei de Moisés. É tanto que ele mandou entregar o dízimo. E Yahusha mandou entregar o dízimo. Só que depois nós sabemos que o dízimo passou a fazer parte da lei de Moisés, porque no Novo Testamento não se encontra mais a questão do dízimo. Mas aí o que acontece então? Se Yahusha vira e fala assim, tudo que entra no homem não contamina o homem, porque ele estava batendo de frente com o próprio Eterno, porque ele era um pregador da lei. Ele era um pregador da lei, ele estava debaixo da lei, tinha que pregar a lei. Esse versículo aqui de Marcos já cai por terra, só isso aí. Por isso que no livro de Lucas não tem ele. O livro de Lucas já joga ele para fora. E aí, então, no livro de Levítico e Deuteronômio 14 também, versículo 9 a 21, fala que certos tipos de alimento, de animais, se o homem comesse, contaminava o homem, sim. Porque esses animais eram imundos, chamados de imundo. Carnes imundas. Vou até pegar aqui, peraí. Vou voltar aqui. Aí depois, os irmãos vão e oram ao Eterno. Se os irmãos querem continuar. Aí, ó. Por exemplo, aí, ó.
Esses animais aí, ó, animais limpos. São animais limpos que o Eterno falou, esses podem comer. E eu não vejo dificuldade nenhuma em comer uma costa dessa, uma gazela dessa aí, uma ovelha, uma cabra, um boi. Eu não tenho dificuldade nenhuma em comer nenhum desses animais aí. Eu não tenho. Agora, olha aqui. Olha aqui, deixa eu ir lá. Olha mais outros animais aqui. Lá. Esse. Aí ele mostrou os peixes em cima e embaixo. Ele mostrou lá aquele povo lá. Mandou caranguejo, camarão. Ó, os de cima é que é liberado, que o Eterno liberou lá. Tá, sardinha, páquias lá. Beleza. Deixa eu pegar aquele lá de novo aqui. De novo aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Aí, esses aí são considerados imundos. Eu não como coruja. Eu não tenho coragem de comer cegonha. Eu não tenho coragem de comer morcego. Eu não tenho coragem de comer morcego. Eu não tenho coragem de comer gavião. Eu não tenho coragem de comer urubu. Então, o que acontece, irmãos? Esses animais aí, o Eterno permite eles em cima da terra porque eles têm o seu propósito. Qual que é o propósito deles? Limpeza, limpar tudo que não presta. Esses bichos aí, tudo como carniça. O morcego, chupador de sangue. O urubu, comedor de carniça. Até o gavião lá, tudo comedor de carniça. Então, o Eterno, quando ele mostra essa aí, tem algo a mais aí. Não é só, eu não vejo só essa questão aí, e envolve questões espiritual. Peraí. Vou ir aqui. Vou achar mais animal aqui, peraí. Aqui. Aí, ó. Você vai comer corvo? Né? Vamos comer corvo? Vamos comer abutre? Tudo comedor de carniça. Aí o que acontece? Vem o porco. O porco é comedor de carniça, come defunto, come tudo quanto há, come lavagem, come tudo que não presta. Mas aí tá aí pra galera. Mas aí muitos irmãos vão dizer assim: ah, mas tem lá passagem lá de Pedro, que o Eterno desceu o lençol para ele e falou: Pedro, mostrou para ele répteis, animais imundos, e falou: mata e come. Aí eu falou assim: eu não vou comer. Aquilo ali foi mais de 30 anos depois. Ele vivia sem comer nenhum daqueles animais. Ele virou e falou assim: jamais eu colocarei coisa imunda na minha boca. Porque ele conhecia as passagens lá do Velho Testamento que o Eterno falou para poder não comer. Aí ele falou: jamais eu vou fazer tal coisa. Aí o Eterno falou assim: aquilo que eu purifiquei não é impuro. Aí o que acontece? Muitos vão dizer assim: então o Eterno fez igual está lá no livro de Marcos. Lá. Marcos nós já mostramos, que está descartado porque não se encontra no livro de Lucas. Aí muitos vão dizer: ah, mas então o Eterno purificou, e ó, agora nós podemos comer de tudo, porque ele falou com o Pedro, está purificado. Só que as pessoas não lêem o contexto todo para entender o que é aquilo ali. Aquela história ali é porque Cornélio, que era um gentio, estava indo até a casa de Pedro. E os judeus, eles ainda tinham aquela religiosidade, principalmente Pedro, Carlos. Ele ainda estava preso na sua religiosidade. Deixa eu tirar o microfone que está aberto aqui. Aí. Então, Pedro estava preso na religiosidade. Pedro estava preso na religiosidade. Ele não estava... Ele estava agarrado ali, porque os judeus não podiam nem olhar para os gentios. Eles tinham os gentios como imundos. Os gentios, para eles, eram imundos. Por que eram imundos? Porque os gentios, desde lá do Velho Testamento, nunca deixou de comer esses animais. Comia todo tipo de animais. Animais imundos. Os romanos adoravam, e adoram até hoje, comer carne de porco. Eles comiam, criavam porco para poder comer. Então, o Eterno estava querendo mostrar para Pedro que agora estava começando a Era da Graça e ele iria alcançar os gentios. Então, quando
Cornélio chegasse lá, o Eterno estava mostrando para Pedro, você tem que receber ele como um dos 6 agora, porque agora não existe mais bárbaro, não existe mais judeu, não existe mais preto, não existe mais branco, não existe mais alemão, brasileiro, japonês, vocês todos agora formam um povo só, forma a igreja do Mashiach, a congregação do Mashiach. Então, você não pode mais fazer diferença, distinção, porque até ali, para eles, quem era salvo era só os Ialdins, só os judeus. Então, até estava mostrando que Yahshua não veio só para os Ialdins agora, ele veio para todos. Então, aquele lençol ali, o Eterno estava mostrando para os animais, não podia comer, o Eterno estava mostrando um entendimento espiritual, para que Cornélio chegasse, ele abraçasse ele como um irmão no Mashiach, sem fazer diferença. E agora não existia judeu e gentil mais, não, tudo era um só. Entendeu, irmão? Então, beleza. Aí quando você chega no livro de Romanos, capítulo 14, lá fala assim, vai lá e compra de tudo que tem no mercado e coma, sem perguntar nada. Aí as pessoas falam, está escrito. Algumas pessoas vão falar açougue, mas a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela fala mercado. Mas tudo bem, o mercado também vende de tudo hoje, vende carne, vende tudo. Então o que acontece? Só que ali, Paulo, Shaul, ele está tratando da questão da idolatria. Ele não está tratando de questão de carne de porco e carne de boi. Carne de porco, carne de boi, carne de vaca. Carne... Paulo está fazendo distinção de carne. Paulo está tratando de carne sacrificada a ídolos. Isso está onde? 1 Coríntios capítulo 8 e 1 Coríntios capítulo 10. Então, 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 10 e Romanos 14, ele está tratando de um assunto só. Por quê? Porque naquela época havia um debate se poderia comer carne que foi consagrada a ídolos ou não. Aí lá, você está comendo carne que rezou terço, aí rezou um terço e você comeu. Então agora você está contaminado, porque o ídolo e o demônio aí, os ídolos aí é consagrado a demônio. Aí Paulo virou e falou, ó, não pergunte, vai lá e compra no mercado lá a carne e come, sem perguntar se ela foi consagrada a ídolos ou não. Ele não está tratando de diferença de carne. Por quê? Porque se para eles, naquela época, já era muito, muito claro que o Eterno já tinha mostrado que aqueles animais ali não era para ser comido. Não era para ser comido. A salvação não depende de você comer carne de porco ou não. Eu estou falando a purificação, a separação. Os Ialdins eram separados daquelas pessoas ali, justamente por causa de várias questões que o Eterno determinou para eles. E aí, daqui a pouco, eu até mostrar para os irmãos que a questão da carne de porco, por exemplo, ela contém até uma lombriga que sobe para o cérebro da pessoa. Isso aí é constatado. Então, o Eterno, ele colocou... Não vou pegar todas as passagens aqui, porque senão vai ficar muito grande. Mas aí, o que acontece? O Eterno fez uma separação. Quando Noé foi entrar na arca, o Eterno falou com ele, você vai pegar 7 pares de animais limpos e um casal de animal imundo. Olha a diferença aí. Os limpos, os puros, você pega 7 casal de cada um. Mas aqueles que são imundos, você pega um casal só. O casal de porco, por exemplo, era um só. O casal da vaca era 7. Cada animal imundo era um casal. Cada animal puro era 7 casal. Por quê? Porque o animal puro, ele servia para sacrifício e servia para Noé comer também. Então, o que acontece? E para acabar, e para resumir, chegando lá na frente, o Eterno deu a lei, deu essa regra para eles. Você vai comer esse e aquele outro? Não. Deixa eu ler aqui, Levítico, capítulo 11, versículo 42 e o 43. Tudo que se arrasta sobre o ventre, tudo o que se caminha sobre 4 ou mais patas, enfim, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, não comereis deles, pois são imundos. Não vos torneis vós mesmos imundos. Tá vendo? Que fala que quando comia se tornava imundo. Vou pegar o 45. Aí diz assim, sou Yahweh que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Criador. Sereis santos porque eu sou santo. E ela falou, sai fora desses animais imundos. Essa é a lei referente aos animais, às aves e a todo ser vivente, que se mova na água e a todo ser que rasteje sobre a terra. Tem por finalidade separar o puro e o impuro, os animais que se podem comer e aqueles que não se podem comer. Então, o Eterno foi escolhido. E aí, até os insetos tem separação. Eu peguei um vídeo aqui para mostrar para vocês aqui, ó. A barata é imundo. Mas o gafanhoto já não era considerado imundo. É tanto que João Batista e Alhana comiam gafanhoto. E aí você chega no livro de Isaías. Isaías, capítulo
Isaías capítulo 65, versículo 3, versículo 4 diz assim, vou ler o versículo 2 em diante. Todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde, que andava por caminhos que não era bom, correndo atrás de seus próprios pensamentos. Há um povo que me provoca de frente sem cessar, sacrificando nos jardins, queimando incenso sobre lajes, que habita nos sepulcros, passando a noite nos caminhos. A tradução fala assim, junto ao altar da deusa, comendo carne de porco, pondo nos seus pratos bostas imundas, coisa imunda. Então, o Eterno aqui, ele desceu o pau na carne de porco. Falou, você está comendo carne de porco, coisa imunda. No capítulo 66, versículo 17, ele diz assim, quanto aos que se santificam e purificam para os ritos de consagração dos jardins, atrás daquele que está no meio, ou seja, no meio, onde está a deusa lá, a deusa que está no meio do jardim. Alguma tradução vai falar a deusa. Que comem carne de porco, outras coisas abomináveis e ratos, estes cessarão de uma só vez. Oráculo de Yahweh. Yahweh falou, vou destruir todos eles. Então, o que acontece? Talvez seja até por causa daquela passagem de 1 Coríntios que fala assim, todo aquele que destruir o templo do Eterno, ele será destruído. Todo aquele que arruinar, será arruinado. Essa é a melhor tradução. Porque hoje nós somos o templo do Criador. Então, quando você lê Daniel, capítulo 1, versículo 8, fala que Daniel se separou da comida daquele pessoal da Babilônia. Ele não comia dos manjares do rei da Babilônia e do povo da Babilônia. Ele se separou, ele era separado. E aqui no livro de Isaías, capítulo 65, o que ele fala? Ele fala daqueles que estão entre os sepulcros, que comem carne de porco. Quando eu olho essa passagem me leva lá no Gadareno, onde Auschwitz expulsou os demônios dele. Onde ele estava, o endemoniado? No meio do sepulcro. No meio dos porcos. Ali estava cheio de porco no meio do sepulcro. Porque lá estava manada de porco também. Então está tudo interligado. O porco com o cemitério, é onde faz ritual, tem pessoas que comem vísceras de defunto. O porco também cava na cova e come carniça de defunto. O porco também come defunto. Então deve ser por isso que os porcos ficaram naquele cemitério lá, comendo defunto. Está relacionado também com os demônios. Por quê? Porque o porco é chamado de imundo. Quando você vai no livro de Marcos, no livro de Lucas, fala espíritos imundos. Espírito imundo. E os espíritos imundos pediu para entrar onde? Pediu para entrar no porco. Não pediu para entrar na ovelha, não pediu para entrar na vaca. Não, ele pediu para entrar no porco, porque o porco é imundo. Então, está tudo interligado. Quando você vem aqui no livro de Tessalonicenses 4, versículo 7, diz assim, pois o Criador não vos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Então, o Eterno chamou os seus servos para se separarem das coisas imundas. Aí eu estou mostrando agora a questão do alimento. Mas eu vejo que a questão do alimento, ela parte para o lado espiritual, ela não fica só no lado físico das coisas. E ainda que ficasse, a Escritura não está mandando você santificar só espírito e alma, não. Ela está mandando você santificar espírito, alma e corpo. Então, tudo que destrói o corpo é pecado. No livro de Isaías 52, versículo 1, diz assim, desperta, desperta, reveste a tua força, ó Sião, põe os teus vestidos de gala e ao Xalaim, cidade santa, pois nunca mais tornarão a entrar em ti incircunciso e o impuro, e o imundo, e o imundo. O imundo não entra na cidade santa lá, não. Só entra o puro. Então, o Eterno, ele fez a separação das coisas dos animais limpos e dos impuros. Então, quando nós chegamos no livro de Gálatas, capítulo 5, ali ele fala lá das coisas da carne, prostituição, bebedeira, vícios. Todas essas coisas ele condena. Glutonaria está relacionado com o quê? Está relacionado com a carne. Comer demais é pecado. Por quê? Porque danifica o corpo. A pessoa engorda demais. Então ela está destruindo o santuário do Eterno, que é o templo do Espírito Santo. Então, se ela come demais
e prejudica o templo do Eterno, que é o corpo, e isso é pecado, jogar uma carne de porco e carne de cavalo, carne de camelo, jogar carne de urubu, comer morcego, comer gambá, comer essas carniçadas todas, será que eu não estou contaminando o templo do Eterno, não? O templo do Eterno, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, então ele tem que ser tratado de uma forma que traz benefício para ele. Por isso que o apóstolo Paulo, quando fala exercício físico, é de pouco proveito, mas ele não fala que não é de proveito nenhum. Por quê? Porque o exercício físico faz bem para o corpo. E tudo que faz bem para o corpo é bem-vindo. Agora, tudo que faz mal para o corpo é condenado pelo Eterno. Fumar cigarro destrói o seu pulmão. Então, tudo, por que eu falo? Bebedeiras, porque bebe demais da cirrose. Então, tudo que contamina o corpo, que prejudica o corpo, o Eterno condena. E a carne de porco tem uma lombriga que vai para o cérebro e mata a pessoa. Então, será que isso é certo, comer carne de porco? Não, essa questão que eu estou colocando diante dos irmãozinhos, para que os irmãos tirem a conclusão. Então, o que acontece? Eu não acredito em Marcos 7 e nem Mateus capítulo 15, porque não está lá no livro de Lucas. E Alcha bateu de frente com os Ialdinhos pregando contra a lei, sendo que estava debaixo da lei. Não, eu não acredito. Eu acredito que ele estava pregando a lei e a lei ensinava que não podia comer essas coisas. Então, agora eu vou passar mais para o lado espiritual. Né? Vou passar mais para o lado espiritual. O que acontece? É aquilo que eu falei. Jesus significa isto é porco. Vou pegar algumas imagens aqui, porque tem pessoas que estão vendo nós agora que não viu. Eu sei que os irmãos estão cansados de ver essas imagens aí e tal, mas não adianta, irmão. Quanto mais esclarecer, melhor é. Olha isso aí. Ó. O irmão, eu mais um irmão conversando lá do Rio de Janeiro, e ele falou uma coisa para mim, eu concordo com ele. E eu creio que ele está até assistindo essa live. Ele falou, por que no Natal eles não preparam um cordeiro para poder comer o cordeiro? Por que eles têm que preparar o porco? Porque isso vem da Babilônia, isso vem da Igreja Católica. A Igreja Católica ela quer empurrar o porco para cima de nós. Ela não quer empurrar o cordeiro para cima de nós. Yahshua não é Jesus, Yahshua é o cordeiro. Eu era como um cordeiro levado ao matadouro. Jesus não, Jesus é o porco da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, o papel dela é levar o porco. Por isso que no Natal ela não pôs o cordeiro. Ela não colocou o cordeiro, colocou? Ela colocou o porco. Ela quer que todo mundo coma do porco. Ela quer empurrar o porco. Ela quer contaminar o máximo que ela puder. O porco é um animal imundo. Vou achar aqui, peraí. E aí, eu nem vou colocar isso aqui tudo na ordem, senão fica bagunça. Eu vou citar aqui, vou falando, os irmãos vão vir. Olha aí. Olha, Jesus está na Umbanda. Umbanda é espiritismo. Umbanda é centro macumba. Jesus está no candomblé. Por quê? Porque lá mexe com entidades. Lá mexe com espíritos imundos. Espíritos imundos. Quando você vai na passagem do Gadareno, nem vou ler a passagem, quem quiser ler depois, Lucas capítulo 8. O endemoniado veio e pediu para entrar nos porcos. Antes dele entrar no porco, ele falou, meu nome é Legião. Legião, eu já cansei de falar nos meus vídeos que a palavra legião vem de Roma. Foi Roma que criou essa palavra legião. Por isso que existia a 10ª legião romana. A 10ª legião romana foi os soldados que destruiu o templo. Foi a 10ª legião que destruiu o templo no ano 70. Então existia a 10ª legião. A palavra legião vem de Roma. Quando ele se identificou quando ele falou meu nome é Legião, ele se identificou com Roma. O demônio se identificou com Roma. Ele falou, ó, eu e Roma somos um. Eu e Roma somos um. Aí ele virou e falou, deixa nós agora entrar no porco. E ela falou, pode entrar no porco. Ele entrou no porco, pegou o porco e levou e jogou na água. Quando você lê Apocalipse capítulo 15, Apocalipse capítulo 17, versículo 15, fala, águas são povos, multidões, nações e línguas. Roma pegou o porco Jesus e levou para os povos, multidões, nações e línguas. E está fazendo os povos, multidões, nações e línguas comer o porco até hoje no Natal. Porque Jesus é o Deus porco de Roma. Queira as pessoas acreditar ou não, Jesus é o Deus porco de Roma. Vou te mostrar que esse dicionário aqui, ó, ele fala que o porco era um deus. Então, Jesus é o Deus porco de Roma. O que acontece? Esse porco, então, se identificou, esse demônio se identificou com os porcos, porque o porco é imundo. E aí você vê Jesus aonde hoje? Na imundície. Aonde está a imundície? No candomblé, porque ela invoca espíritos imundos.
Então, Jesus é uma imundícia, Jesus é um demônio, um espírito imundo que foi pregado e levado para o mundo inteiro. E as denominações evangélicas estão invocando o porco, invocando esse demônio, essa legião até hoje, entendeu? Então, eu estou trazendo uma palavra aqui, qual que é a palavra? Vocês deverão ensinar o meu povo a separar o santo do profano, o limpo do imundo. A carta para Filadélfia falou, ao anjo da igreja de Filadélfia, diz o santo, o que é puro, o que é verdadeiro. Por que ele está falando isso? Porque existe o imundo, que é Jesus, aquele que é falso, ele é falsificado. Da mesma forma que os ímpios parecem com os servos do Criador, os filhos de Satanás parecem com os filhos do Criador, tá Jesus também. Jesus é falso. Ele não é o verdadeiro, ele é o imundo. Então vamos aqui. O que acontece? Deixa eu ver se eu pego uma questão aqui, mas eu esqueço. Olha isso aqui. Como é que pode isso aqui? Porque senão quem está me vendo pela primeira vez aí, ele escandaliza e fala que eu dei os documentos de vocês e vocês não tem documento. Ah, não tem não, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Tem documento não, né? O que mais nós tem é documento. Nós temos documento para bater com pau. E são vídeos, estou tentando achar as fotos. Eu vou achar as fotos aqui. Tem paciência aí, irmão. Aí nós rebenta essa Babilônia de vez aí, que é catolicismo romano e a Babilônia de vez. Não estou falando do soldado romano. Olha ele aí, ó. Olha o porquinho aí, ó. Vestido de que ele está vestido? Ele está vestido de soldado romano, as vestes de soldado romano lá, até aquela crista que põe na cabeça dele lá, porque isso aí é uma crista, e essa crista aí é de onde veio o Cristo. A palavra Cristo, vou até mostrar para os irmãos aqui a palavra Cristo. A palavra Cristo está ligada com o Deus Sol, o Deus Sol de Constantino. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Depois eu vou arrumar a próxima live que eu vou fazer, eu vou testar e tentar fazer no notebook, nós arrebenta, nós mostra tudo assim, fácil com o mouse na mão. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Esse é o dicionário. Olha o dicionário, ó. Tá de cabeça para baixo, né, irmãos? Acho que tá de cabeça para baixo com os irmãos. Aí, ó, o pedido dos demônios para entrar nos porcos. Pá. O que ele vai falar aí? Isso aí, ele está falando da parábola do filho pródigo. Que quando ele passou a comer a ração do porco lá, o filho pródigo, que ele abandonou a casa do pai dele e foi comer depois ele passou a comer ração de porco, fala que isso aí é o mais profundo que uma pessoa pode chegar no paganismo. No paganismo. O dicionário traz isso. Por quê? Porque já está relacionado com a adoração a Jesus. É o maior paganismo que existe. Porque Yahshua nunca foi adorado. Mas Jesus é adorado. Por quê? Porque eles mudou a Bíblia para adorar o Deus porco. Isso aqui é Daniel. Daniel, capítulo 8, fala assim, até quando vai a oferta nojenta, vai estar em cima do altar aí, a oferta nojenta que o pequeno chifre tirou e colocou lá. O pequeno chifre é Roma. Colocou a oferta nojenta no lugar do cordeiro. Colocou o porco no lugar do cordeiro. Daniel 8 e 13. Então, Daniel perguntou, pois, até quando esse porcão vai ficar aí, sendo adorado aí pelo cristianismo aí? Ele falou, até inteira 2.300 anos. Aí ele para de ser adorado. Jesus para de ser adorado. Por quê? Porque Yahshua vai voltar e vai falar, eu sou cordeiro, você está adorando o povo. Então aqui, ó, esse aqui, ó, rodapé da Bíblia de Jerusalém. Daniel 8, versículo 3. Tradução aproximativa. Olha o que está escrito aí. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor, tá vendo? Quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. Quem é o perseguidor? Roma, o pequeno chifre, perseguiu os crentes, jogou na Inquisição para poder morrer, matou, os imperadores matou, entregou para os leões. Roma é o perseguidor. Roma levou Yahshua, pregou lá no madeiro. Roma tirou o cordeiro e botou a abominação. Daniel está falando, essa tradução aí, falando, isso é tradução, não é comentário no rodapé da Bíblia, não. No rodapé da Bíblia está escrito, a tradução mais próxima do texto original é essa. O perseguidor quis que o sacrifício se tornasse algo imundo,
uma oferta nojenta. O perseguidor quis colocar o porco no lugar do cordeiro, igual Etíoque Epifânio fez. Etíoque Epifânio entrou dentro do templo em Jerusalém, onde se adorava Ial, mandou tirar lá o sacrifício do cordeiro, sacrificou uma porca lá dentro e colocou a imagem de Zeus dentro do templo. Hoje o cristianismo tirou Ial e colocou Deus, que é o mesmo que Zeus. Tirou o sacrifício do cordeiro e colocou o sacrifício do porco, Jesus Cristo. Então, até a palavra Cristo, como eu falei aí, é algo abominável, é algo profano, é algo imundo. Eu não vou achar aqui todas as passagens aqui, para me mostrar para os irmãos aqui, por exemplo, aqui, ó. Cristo no grego vem de Cresto, Crestos. E Crestos era quem? O deus Apolo, o deus Sol. Quando ia se referir a Apolo, se referia a ele como Crestos. Tá vendo? A palavra Crestos estava tão intimamente associada à divindade que era frequentemente aplicada pelos gregos a Apolo e outros deuses. Então, Crestos é da onde vem a palavra Cristo. Crista de galo. Por que crista de galo? Viu lá na cabeça do soldado romano? Crissol, eclipse solar. Está tudo interligado com o sol. Crestos também significa queimado com o sol. Crestos também significa queimado com o sol. Está ligado com o sol. Por que está ligado com o sol a palavra Cristo? Porque Constantino era um adorador do sol. E Constantino, quando Constantino foi para a guerra, ele viu... deixa eu ver se eu acho que eu vou mostrar para vocês. Ele viu 2 letras no céu. Constantino viu 2 letras no céu. Qual as 2 letras que ele viu no céu? A palavra Cri. Cri. Aí ele foi lá e falou, ó, o negócio é Cristo mesmo. Pode tirar a palavra Machia aí e põe Cristo. Por quê? Porque ele sabia que a palavra Cristo está relacionado com o Deus Sol da Babilônia, está relacionado com o ostensório que o Papa Francisco carrega para todo lado. Aqui eu estou tentando. Deixa eu ver aqui. Ah, as imagens não abriu tudo aqui, né, cara? Por isso que está aí, ó. Olha os pés do porquinho lá, o que está escrito, irmão. Entendeu? Aí. Picassos. Pique no... Peppa Pig. No inglês, pig é porco. Jesus também, no latim, é porco. Então a gente faz porco. Jesus é o Deus porco de Roma. Só que a questão é o seguinte. Nós conseguimos ver essa bagaceira toda. Por quê? Porque Yahshua falou que vai separar uma igreja, vai limpar ela, vai purificar ela por meio da sua palavra verdadeira, para levar ela para a glória. Ela tem que ser purificada dessa lambança todinha aqui, ó, que o catolicismo romano fez. Então, Jesus, ele vem da Babilônia. Ele começou... Deixa eu ver se eu acho que... Peraí. Tentando achar uns documentos aqui. Eu tenho uns documentos aqui, só que não quer abrir, irmão. Tem uns documentos fortes aqui para me mostrar para vocês aqui, ó. Mas eu não consegui abrir isso. Aqui tá o erro. Ó, tá dando erro, não quer abrir. Tem uma pena, porque eu ia mostrar para vocês aqui o Deus porco aqui para tudo e quanto é lado. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu aparecer mais. São muitas. Isso aqui é Jesus e tal, mas o que eu queria mostrar para os irmãos aqui eu não consegui. Depois eu vou fazer uma live aí, e aí eu vou colocar. A live não, o vídeo, né? E aí eu coloco todos esses documentos aí, mostrando essa bagaceira toda aí. Então, o que acontece? Daniel, capítulo 8, versículo 1 em diante ali, onde o Eterno fala dos animais. E aí eu mostro que cada animal daquele ali representa um rei. Começou com a Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, depois o pequeno chifre, Roma. O pequeno chifre é Roma. E aí, quando ele começou. Ele começou, hoje nós podemos entender que é 269, ano 269 antes do Mashiach. Vai interar 2.300 anos, isso vai dar em 2031. Tem até um documento aqui que eu queria achar, mostrar aí para os irmãos, que eu encontrei um documento que fala que nós já mostramos aqui um documento que o pequeno chifre começou
a exercer o seu poder no ano 270. Agora nós já achamos outro documento aí que fala que foi em 269. Eu não creio que vai dar uma diferença grande demais, não, porque nós estamos muito próximos do arrebatamento. Então, possa ser que agora essa data de 269 vai encaixar perfeitamente em Daniel capítulo 8, porque Daniel capítulo 8 ele pega lá do início desses impérios e vai até a volta de Yahushua na nuvem, quando ele vai destruir o antimachia na guerra do Armagedon. Ele vai destruir na guerra do Armagedon. Então, Daniel, se você ler Daniel capítulo 8, eu não vou ler aqui mais novamente, porque o capítulo é muito grande. Então, quando você lê lá, fala lá do surgimento do pequeno chifre. Que ano, amigo? Ano 269. Já achei um documento que mostra isso. Ano 269. 269 com 2031 dá 2.300 anos. Foi por isso que o anjo perguntou para Daniel perguntou para o anjo: até quando esse porco, essa oferta nojenta aí vai ficar em cima aí do altar? Aí vai ser oferecida para o Criador, o porco, Jesus. Até quando Jesus vai ficar no domínio aí? Até 2.300 anos. Até 2.300 tarde. Quando você interpreta como anos, são 2.300 anos. Em 2031, fecha a conta. Eu tenho vídeo aí falando sobre isso na internet. Quem quiser assistir lá, tudo bem. E aí, quando nós lemos Daniel também, lá fala assim, Daniel, capítulo 8, versículo 12, fala assim, que quando o pequeno chifre Roma colocou o sacrifício da iniquidade e tirou o sacrifício perpétuo do cordeiro ali, diz que quando ele fez isso, quando Roma tirou o cordeiro e colocou o corpo, diz que ela lançou a verdade por terra. Que verdade que Roma lançou por terra? Essa verdade que Roma lançou por terra, ela está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. O que está escrito lá, Romeu? Lá, o apóstolo Shaul fala assim, a vontade do Criador é que todo tipo de seres humanos, ou todos os seres humanos, né, porque são seres humanos, hoje eu já vejo que a tradução correta, então seria essa, que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao conhecimento exato da verdade. Essa traduçãozinha aqui, ó, essa traduçãozinha aqui das Testemunhas de Jeová, ela traduz mais correta essa parte. Ela não fala igual na Bíblia Almeida. A Bíblia Almeida também está certa. A vontade do Criador é que todos os seres humanos, que é os filhos de Adão com Eva, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bíblia Almeida, essa aqui. E cheguem ao conhecimento exato da verdade. Qual que é o conhecimento exato da verdade? Verdade, não é da mentira não, da verdade. Aí ele vira e fala assim, que existe um só Criador e um só mediador entre o Criador e os seres humanos. E Yahushua o Machia, o ser humano, que se entregou em resgate por todos nós. Este é o testemunho desses dias, lá está escrito desse jeito. Então, a verdade é que Yahushua é o único Criador. E que entre ele e os seres humanos existe um mediador. O seu nome é Yahushua o Machia, não é Jesus Cristo. Cristo não é o Deus Sol e nem o Deus Porco, não. É Yahushua o Machia. O Machia, no hebraico é Machia, que significa ungido. Cristo não significa ungido, não. Significa queimado do sol, o Deus Sol lá da Babilônia. Então, o que acontece? Mudou tudo. Aí ele vira e fala assim, que se entregou em resgate por nós. Que foi sacrificado por nós. Quem foi sacrificado? Foi o porco ou foi um cordeiro? Foi o cordeiro. Foi o cordeiro. Eu era como um cordeiro que foi levado ao matador para ser entregue em sacrifício ao Todo-Poderoso. E ao dos exércitos não vai receber sacrifício de porco. Nesse dicionário aqui, ó, fala que o porco era oferecido em sacrifício para os deuses. Está lá. E nesse dicionário aqui fala que Jesus, está lá, Sus é porco, suíno, javali. E nesse dicionário fala que o porco era considerado como um deus. Jesus é considerado como um deus. É um deus, adorado como Deus aí pelo cristianismo. Mas Yahushua é adorado por nós? Não, porque nós sabemos que ele é um ser humano. Ele é um ser humano igual os demais irmãos dele. Não vou nem falar homem aqui, porque a tradução correta é ser humano. Então, um é o Criador, o outro é ser humano. Por isso que no livro de Oséias fala, Yahushua não é homem para que imita, lá no livro de Números. No livro de Oséias também fala que ele não é homem, só que na Bíblia Jerusalém, na Bíblia King James fala, ele não é ser humano. Yahushua não é ser humano, Yahushua é ser humano, porque ele não é o Criador é o Pai. E aí eles foram lá, e todos os versículos onde fala que as pessoas prostravam-se diante de Yahushua, eles mudaram e colocaram, adoravam a ele. Por quê? Porque tudo foi preparado, o cenário foi todo preparado pela Igreja Católica, que a Bíblia foi na mão dela mais de 1000 anos.
Então, ela preparou tudo. Ela colocou o Deus porco dentro dela. Jesus Cristo é um presente dos gregos para os romanos. Jesus Cristo é um presentão que os gregos deu para os romanos. Por que Jesus Cristo é um presentão dos gregos para os romanos? Porque no grego aqui, ó, se escreve assim, ó. Aqui, ó, no grego se escreve assim, ó. Jesus, com essas duas letrinhas parecendo um O aqui, ó. Isso aqui, no grego moderno, ó. Aqui, daqui para lá, no grego, como é que se pronuncia isso aqui, daqui para lá? Sus. Se escreve sous e pronuncia sus. Mas, aí o que acontece? No latim, ó, Jesus, vendo? Latim e português. Que significa o quê? Porco, javali. E no grego, isso aqui significa o quê? Significa porco também, que eu já mostrei um documento aqui no grego antigo que se escreve dessa forma aqui, ó. Se escreve dessa forma aqui, ó. Se você pegar o Google Tradutor e colocar lá Jesus do português pro grego, vai aparecer desse jeito no grego. Se você for lá, Jesus do português pro grego, vai aparecer lá desse jeito aqui, ó. Só que aí você vai lá e tira essa letra aqui, ó. Deixa só com essas aqui, ó. Aí o que vai aparecer lá? Não vai mudar nada. Vai continuar sendo Jesus, vai continuar sendo Jesus. Por quê? Porque isso aqui era antigo. Se escrevia assim, ó, sem essa letra aqui, ó. Sem essa aqui, ó. Aliás, sem essa aqui, ó. Se escrevia só assim, ó. Então, tanto faz escrever assim como assim. Aqui é no antigo. E aqui, essa aqui que eu estou falando no antigo. Aqui no antigo, o nome Jesus no grego é porco também. Tem até um documento aí, depois foi editar essa live aqui, eu vou colocar na tela, mostrando aí por cima do porco, esse, o grego antigo, mostrando que o Deus porco, então, dos gregos, o Deus porco dos gregos foi dado de presente para os romanos. E o Deus Sol, o Apolo dos gregos lá, Crestos, o Apolo, o Deus Sol, também foi dado para os romanos de presente. Por isso que Constantino, adorador do Sol, mandou escrever no escudo dele a primeira letra de Cristo, as duas primeiras letras de Cristo, porque ele era adorador do Sol, e ele sabia que Cristo estava relacionado com o Sol. Por isso que o Papa carrega o ostensório na mão. Por isso que o Jesus da Igreja Católica, você vai lá na internet, ele tem um sol na cabeça dele, assim, ó. Todo Jesus da Igreja Católica, quando você olha na internet, você puxar na internet, você vai ver que ele tem um sol na cabeça. Por quê? Porque está relacionado a Cristo. Então, Cristo também é um ídolo da Babilônia. Irmãos, não vou estender mais aqui não, para não ficar grande. Então, o que acontece? Nós estamos na era da purificação, na era da restauração das verdades. O Eterno tem que fazer isso, porque senão não acontece o arrebatamento da igreja fiel. Como é que ele vai fazer o arrebatamento da igreja fiel agora e levar ela para lá para poder ela invocando o porco aqui agora? Vai levar ela invocando o porco, invocando Jesus, invocando o Deus porco de Roma. Está se contaminando com o porco. Por isso que quando você lê no livro de Daniel, capítulo 8, fala assim, ó, e o santuário, então, será purificado, em alguma tradução. Por quê? Porque a igreja se manchou com esse porco aí. A igreja se manchou com esse porco aí. Esse porco, se você olhar lá a passagem do filho pródigo ali, ó, e olhar o que eles fizeram aí, eles fizeram umas cruzes aí, ó, de porco aí, que hoje tem um porco aí que ele é igualzinho uma ovelha, cheio de lã. Ele é cheio de lã, o porco. Você puxa na internet lá, você vai ver, coloca lá, porco ou ovelha. Aí vai aparecer lá um porco cheio de ovelha, cheio de lã, parecendo uma ovelha, um porquinho lá, vai aparecer parecendo uma ovelha. Então, os crentes de hoje, eles se identificam como porco e como eles querem se identificar como porco e como ovelha. Ele está agindo como porco. Por quê? Porque está dentro do chiqueiro nas denominações, comendo lavagem que os pastores estão servindo para eles. Então, está lá comendo lavagem, eles são ovelhas, mas estão se comportando como porco. Eles estão igual o filho pródigo. Quando saiu da presença do pai, foi comer lavagem, foi comer ração de porco, foi comer lavagem. E aí ele chegou no ápice da idolatria, que é o que está escrito nesse dicionário aqui, está escrito que aquilo ali representa o ápice do paganismo e da idolatria. Eles estão no ápice do paganismo adorando Jesus, o Deus porco de Roma, o Deus porco da Igreja Católica. Nós temos que
Fica contente com isso? Não. Nós estamos mostrando para eles a verdade, eles não querem. Então, eles vão aprender a quando? Na tribulação, vão aprender no porreiro. Então, a única igreja que vai subir no arrebatamento é a igreja que conhece o nome do Eterno e algo, que é a igreja de Filadélfia. Escreverei na sua testa o nome do meu Pai, o meu nome e o nome da cidade santa. É a igreja que conhece o santo, o verdadeiro, o puro, e Yahshua Mashiach. É a igreja que guardou a sua palavra na perseverança, a palavra da verdade. Você tem que chegar ao conhecimento da verdade, tirar fora todo o fermento. Ok, irmãos? Não vou estender mais não para não ficar grande. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh.